Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria que eu vejo essa sala cheia. Já estamos chegando quase no final do nosso evento. Ainda teremos duas brilhantes palestras, uma sobre reforma da Previdência, uma sobre direito de greve. E eu quero ver quantos guerreiros estarão aqui ao final. Isso é um convite. E nós vamos ter grandes debates aqui essa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Delúbio por ter aceitado o convite de estar aqui presente conosco essa tarde. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de mesa, o colega Edmilson do Sindicato Bahia, Bittencourt do Científico Amapá, o Vandeci, meu secretário. Cadê sua caneta e seu papel, Vandeci? O Vandeci, meu secretário lá do Paraná. O cerimonial falou Pará, mas é Paraná. O colega Luiz Carlos do Sindicato Tocantins e o Luiz José Paulo do Sindiferm Rio Grande do Norte. Eu passo a palavra para o cerimonial para ele ler o currículo do nosso palestrante, Dr. Delúbio. Dr. Delúbio Gomes, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, no MPS, e conselheiro titular e representante do governo no Conselho de Recursos da Previdência Social. É autor de diversos livros, entre eles Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos no Brasil, Perspectivas São Paulo, primeira edição, MTR 2003, e Certificado de Regularidade Previdenciária, CRB, um avanço na consolidação da Previdência Social dos Servidores Públicos, em revista da Previdência Funcional Leão, Curitiba, editora Comunicação Total 2001. Senhoras e senhores, Dr. Delúbio Gomes. Também, como o Dr. Reinaldo falar, eu também sou conselho de falar em pé. E vou perguntar se teria algum problema em falar ali na frente. Tem alguma? Tá. Bom, primeiramente quero agradecer mais uma vez o Centro a FENAFISO por dar essa oportunidade de discutir essa questão tão... Vou ficar desse lado, fica melhor, tá? Não fico mais. De discutir essa questão que é tão relevante para todos nós, lembrando, como só para complementar o meu currículo aí, Delúbio só tem em Goiás, tá, gente? Esse nome, eu sou goiano, de Goiânia mesmo, porque só tem aqui, né? No estado de Goiás. Depois do Soares, nunca mais é raro. Antes era Dilúvio, Danúbio, então melhorou muito. Com o Soares melhorou o nome. Outra coisa eu sou auditor há já 29 anos, auditor da... Eu entrei com o IAPAS, então Previdência Social, mas com a fusão sou da Receita Federal do Brasil, mas permaneci o tempo todo tratando de Previdência. Em 1998 eu fui para o Ministério da Previdência Social e de 98 a 2011 só tratei da nossa Previdência. Eu, como interessado, como diretor da área. Então, a regulamentação da emenda 20, que é a reforma do Fernando Henrique, eu participei da regulamentação direta dela. E a emenda 41 do governo Lula, a gente produziu o esboço, o projeto que foi encaminhado ao Congresso Nacional. Então, mais uma vez, agradeço muito a FENAFISO por essa oportunidade, porque vocês vão verificar que eu não tenho viés, eu tenho viés de formulador de política e de tentar discutir, não como representante, como sindicalizado, entendeu? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma questão de que por que, aí sim, deixando bem claro, sou totalmente favorável da nossa Previdência Pública, da nossa Previdência. Mas em razão disso tenho que tentar mostrar para vocês quais são, do meu ponto de vista, algumas dificuldades que nós vamos ainda ter por aí, em razão dessa debate que está ocorrendo no nosso país. Pode passar aí a primeira, por favor. Bom, não, mais uma. Já. Bom, nós sabemos, primeiro esse é um teste de renovação de carteira de habilitação. Já que não vão conseguir ler mesmo, o que está mostrando aí? Eu mostro que nós temos dois sistemas, temos 4 sistemas, mas 2 são mais diretos com a gente. Um é o 201, regime geral, exerceu atividade remunerada, está vinculado ao INSS. E para nós, servidores públicos, nós temos 5.635 municípios.
2.000 só tem regime próprio. Então nós temos 3.600 municípios no Brasil que os servidores efetivos estão no INSS. A maior justificativa é não acreditar no prefeito ou na gestão municipal que vai tirar e vai tomar o dinheiro. A principal é essa. Segundo, os salários são muito baixos. Então, como são baixos, independe de ser regime próprio ou não, vai estar muito próximo do salário mínimo. Então, o que acontece é, inacreditavelmente, eu fico imaginando municípios que têm um salário, vamos imaginar assim, fiscal de renda, para dar o melhor exemplo parecido com a nossa atividade. Ele pode ganhar R$5.000 no município, como está vinculado ao INSS, vai ganhar até 5.000 com o fator previdenciário. Então eu fico impressionado, e isso significa o quê? Ele, na hora de aposentar, se o salário dá 5, com o fator previdenciário vai ficar em 2.500, eles estão aposentando. Eu falo isso que é para nós todos aqui, se chegar para nós, o nosso salário é 20, vai aposentar com 10, isso era quase pular da ponte, não tem a menor possibilidade, existem servidores no Brasil vinculados a isso. E esse regime, lembrando, tá, eu vou falar porque esse tanto se fala de reforma, no regime geral não tem, na emenda 20, quando foi a reforma do governo Fernando Henrique, quando tentou estabelecer a idade para o regime geral, perdeu. Então, no regime geral não tem idade. Como não tem idade, muitos de nós temos depoimentos familiares e de nós mesmos. Olha, eu comecei a trabalhar com 13 anos, com 14 anos, com 12 anos. Em razão disso, depois de 30 anos as mulheres, elas querem se aposentar. Se começou com 14, com 44. Os homens com 40 e um pouco mais. Então, essa maneira de encarar faz com que no Brasil, como não tem limite de idade, é o maior debate da reforma. Precisa estabelecer limite de idade para o Brasil. Por quê? Porque aí é uma questão fundamental, depois eu vou mostrar alguns números, é o seguinte, em razão da gente poder aposentar mais cedo, o que vai acontecer com o custo da Previdência? Esse é o debate que está se discutindo aí no âmbito do regime geral. No ano passado, em 2015, a presidenta conseguiu encaminhar um projeto, uma medida provisória que foi convertida em lei e que estabeleceu também para o INSS a fórmula 9585, que é de conhecimento nosso. Para nós, quem é servidor público, a melhor maneira hoje de se aposentar no setor público. Então, essa foi estabelecida também para o regime geral, mas eles entendem que ainda não vai resolver. E aí, por isso, se discute, aí eu vou entrar mais em detalhes, por que fica essa questão tão complexa. No outro é o nosso sistema, que é os regimes próprios da União, dos estados, das capitais e de mais 1.800 e 1.900 municípios. Nós temos regimes próprios. Qual é o grande diferencial? O grande diferencial é na hora que a gente vai se aposentar, com o nosso contra-cheque, a gente leva ele para a aposentadoria. Esse é o grande diferencial em relação ao regime geral. E mais, não estou falando de nós executivos, mas vamos ter coragem de dizer aqui para você, com todo esse processo que nós temos do portal Transparência, de Transparência, existe ainda no setor público aposentadorias que, se me perguntarem se estão observando o teto de ministro supremo, eu vou falar, o céu é o limite. Que ainda existem caixas pretas, existem situações que falam, está aposentado com quanto? 45 mil que é direito adquirido, 48, então assim, isso ainda dificulta um pouco mais a visualização do nosso problema, de como resolver, porque nós, do Executivo, salvo o melhor juízo, nós estamos sempre bem monitorados com relação aos tetos previstos na Constituição. Já os outros poderes têm uma flexibilidade maior. Pelo menos isso acontece na União. Não sei se acontece no estado de vocês. Tá? Então, essa percepção faz que a gente ainda vai ter mais um probleminha em relação ao nosso regime. E principalmente, gente, aí eu nem vou falar dos militares, porque assim, no militar federal, ainda existe como regra de transição, a filha do militar pode ainda ter pensão vitalícia. Regra de transição. Em dezembro de 2000 saiu uma medida provisória. Essa medida provisória vai ser daquelas da emenda 33 que nunca vão ser convertidas em lei,
E um militar que estava em atividade em dezembro de 2000, se a filha dele estiver nascendo hoje, ela tem direito à pensão vitalícia ainda. Isso significa, uma menina, um sexo feminino nascendo hoje, Niemeyer é piso, vai chegar a 104 anos. Então é um benefício que vai durar, uma regressão que vai durar muito, muito tempo. Obviamente alguém vai pagar. Alguém tem Tesouro Nacional. Não tem outra maneira. Quem vai, ou se tiver isso nos âmbitos dos estados, que ainda existem nos estados, situações como essa da filha, em situação de regra permanente. E isso vai gerar um custo alto pra caramba. E a Previdência Complementar, que não é o foco nosso aqui. O foco da Previdência Complementar é a única medida que entendem que o governo federal fez depois da reforma da Previdência da Emenda 41, foi aprovar em 2013 a questão do FUNPRESP. E aí, para nós, servidores federais, vocês sabem que desde 2014, quando a gente, 2013, desculpa, desde 2013, quando a gente passa no concurso público, independente do salário, acima de 5.189, está limitado ao teto do regime geral. Isso vale para todos os poderes. Quer dizer, se alguém passar num cargo como de auditor, que está na faixa de R$16.000, o regime próprio vai ser 5.189. O que exceder disso, regime complementar. Com alíquotas, no caso da União, de 8,5%. Só que esse 8,5% efetivo, aí como é o dobro, tem a contribuição patronal da União, daria 17%. Agora vai para o nosso cofrinho mesmo, só 10%. 7% é pensão, benefícios diferenciados e taxa de carregamento. Então, isso também faz com que a gente tenha alguma dificuldade de pensar como é no futuro. Não acho que é a melhor solução, mas é algo, e vocês sabem, vocês nos estados, que o secretário de Previdência Complementar, inclusive do Rio Grande do Norte, o Jaime Mariz, ele passou o Brasil todo aí incentivando demais os estados brasileiros a instituir a Previdência Complementar como solução para a Previdência do Servidor Público. Vamos criar a complementar para resolver essa situação da Previdência. Eu, por exemplo, tomei ciência agora há pouco, por exemplo, o estado de Goiás já foi aprovada a lei, não é isso? E agora vai para a parte da regulamentação, não é isso? Bom, pode passar, essa aqui a gente vai agir direto no quadro. Gente, qual que é a grande questão nossa? A nossa questão é o seguinte: nós, na Seguridade Social no Brasil, nós temos assistência, saúde e previdência. Assistência e saúde são não contributivas. Nós, em tese, nós todos aqui, se precisarmos ir numa UPA ou num posto de saúde, é simplesmente chegar lá e passar os dados e ser atendido. Se atende é outra questão, mas não existe a contrapartida contributiva. A única que existe é a nossa de previdência. Previdência é contributiva. Ocorre que nós pegamos o bonde andando. Cada um de nós entramos num sistema que até a Constituição de 88, mais precisamente até a emenda 20, o nosso sistema era tempo de serviço. Eu me aposentava na União, vocês se aposentavam no Estado, comprovando tempo de serviço. Efetivamente, vou dar um dado bastante claro. A União começou a contribuir para a aposentadoria, os servidores da União, em 93, precisou de uma emenda constitucional. O Estado de São Paulo, em 2003, só a partir de 2003, os servidores do Estado de São Paulo começaram a contribuir para a aposentadoria. Ah, mas eles sempre contribuíam para a pensão, contribuíam para os seus dependentes, era pensão e saúde, tá, gente? Então, e o município de São Paulo, o maior município brasileiro, só em 2007, imagine. Então, com isso, muitos e muitos de nós, servidores, entramos num sistema que a gente pegou a nossa aposentadoria como uma retribuição da obrigação do Estado. O Estado me garante a aposentadoria sem ter contribuição. E falaram para a gente um dia, porque atuar como advogado vale sempre o que se alega, né? Depende do que vai ser exigido. Falaram que o nosso sistema, de cada um de vocês, e o nosso, da União, é de repartição simples. O que significa isso? O que significa repartição simples? É o grande imbróglio que estamos todos nós. A nossa contribuição de todos os estados aí, de todos nós aqui da União,
desde que vocês entraram, o dinheiro de vocês não foi para cofrinho nenhum. A contribuição que vocês deram com o Instituto de Previdência de vocês foram para juntar com a contribuição do Estado e pagar os aposentados. Compromisso entre gerações. Nós, os atuais ativos, estamos pagando os atuais inativos. Isso funciona maravilhosamente bem em um país que está crescendo muito e tendo muitos filhos. No nosso país, nós mudamos completamente o perfil demográfico. Esse é o quadro para vocês verificarem. A gente parou de ter criança. Se alguém tiver dúvida, pergunta para as mulheres na faixa de 20 e poucos anos quantos filhos elas querem ter. Vão levantar o dedo constrangido assim e dizendo, depois de formar, passar no concurso, doutorado, pós-doutorado, depois de uma série de pré-requisitos, e se o marido ajudar. Pronto, aí acabou. Aí acabou. São tantas condicionantes que acabam não tendo filho. E não ter filho faz com que o nosso sistema, eu não quero, não é aqui o discurso, volto a dizer, não quero nem representar o que está discutindo por ele, eu estou tentando fazer uma reflexão dos números que eu vou apresentar. Em razão disso, o nosso sistema precisa, para funcionar beleza, sem mudança nenhuma, que quando a gente fosse aposentar, eu gostei demais da palestra do Dr. Reinaldo, que ele, em algum momento ele falou ter fé. É a mesma coisa com a gente tem que ter muita fé. Em qualquer religião, mas tem que ter muita fé. Para quando? Para que quando a gente for aposentar, vai ter gente trabalhando para pagar a nossa aposentadoria, porque nós não formamos reservas. Por milhares de motivos, não é culpa de ninguém, assim, não houve a formação de reserva. Vou dar o exemplo do Estado anfitrião. Várias vezes eles tentou, e a União incentivando, aí eu vou fazer o meia-culpa da União. A União, onde eu era o diretor do departamento, desde 98 a 2011, a gente ficava cobrando os estados, das capitais e dos municípios, olha, vamos dar um jeito na situação, cria um fundo separado, faz um fundo previdenciário, um fundo financeiro, vamos começar a guardar dinheiro, pelo menos para os novos, e os estados fizeram isso. As capitais também fizeram isso. E a União nunca fez nada. A União acabou achando que a única solução dos problemas dela é o fundo previdência complementar. Aí os estados, vários estados, vamos começar em 98, quando começou essa história. Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, começaram, eu acho que Goiás logo depois, começaram a fazer um fundo. Como que eles fazem esse fundo? Minas Gerais, um bom exemplo de comentário. Aí, o que é? Eles fazem o que é o tal da segregação. O que é segregação? A partir da emenda 31, que foi 2003, todos os servidores que entraram a partir de 2004, eles vão estar desmembrados da gente, que a gente, vamos dizer que a gente amassa sem resolução. A contribuição deles, mais a contribuição do Estado, vai para um cofre, vai separar e vai começar a formar reserva para que pelo menos esse grupo novo, no futuro, não precise de gente, de criança nascendo. Aí começou a guardar dinheiro, Quase todos os estados têm todos têm depoimento, que lá pelas tantas, ou o governo que começou logo depois, lá não aguenta mais. Então ele aprova uma lei na Assembleia Legislativa e permite que, o exemplo mais recente, por exemplo, Minas Gerais, pegou lá, e aqui em Goiás também aconteceu, pega o dinheiro e não é usado de forma ilícita não, porque é usado para pagar aposentado. Então, não é desviar dinheiro. Ele pega o dinheiro que era para garantir benefício futuro, pega o dinheiro e utiliza para pagar os atuais, porque o Estado literalmente é quebrado. Então, ilegalidade não há, mas mais uma vez jogou o quê? O problema com a barriga para o futuro. Esse é o grande problema de previdência em todo o Estado. Depoimento aqui, há 6 anos atrás, o déficit do Estado de Goiás, vou aproveitar, 60 e poucos, agora está em 127, 147. 147 milhões mês. Todo mês vai pagar os aposentados, pega a contribuição dos servidores, pega a contribuição patronal, ainda falta 147 milhões mês. Então, essa é a questão. E essa questão, a gente, aí eu digo, como servidor público que quero ter minha aposentadoria, a gente precisa ter coragem de fazer um debate mais... não precisa mudar nada, é só diminuir as isenções fiscais. Não dá, só porque as coisas estão evoluindo de uma maneira que não sei se vai ter situação. Vou dar um exemplo emblemático, o Estado do Rio de Janeiro.
era um case. Ele pegava o dinheiro dos royalties, né, porque ele tem royalties. Lembra que a gente até tentou dividir? Um ministro carioca, por acaso, deu uma liminar, nunca mais falou, vocês viram, lembra? Não teve a PEC aprovada, ele deu liminar, nunca mais ninguém, o Fux, não foi? Nunca mais falou de dividir o royalties, ficou com o Rio de Janeiro. Aí o Estado do Rio de Janeiro pegou os royalties, antecipou a receita, fez empréstimo, pegou 2013, 2014, fez a farra, agora, vocês estão vendo lá. Fux dele. Está sem dinheiro para pagar os aposentados, literalmente. E aí, por quê? Porque aquela antecipação de royalties, quem é mais antigo lembrar, para mim, eu sempre falei para ele, para o Gustavo Barbosa, o pessoal lá, era aro, gente, era antecipação de receita orçamentária, a mesma coisa que o governo anterior fazia para comprometer o governo que entrava. A mesma coisa. Então, estamos com esse problema. Por favor. Bom, eu quero ainda mostrar para vocês só mais uma questão para vocês também entenderem que nós, os que estamos aí e que os que se aposentaram, de alguma maneira tiveram efeito na Constituição favoráveis. O que é isso aí? Vamos imaginar uma procuradora aqui no estado de Goiás, com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Ela precisa ter os 30 anos no estado de Goiás? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Ela pode o quê? Ela pode, até a emenda 20, trazer 28 anos do INSS, recolhendo um salário mínimo, podia, tá? Recolhendo um salário mínimo, passava num concurso para 16 mil reais, trabalhava 2 anos de 16, aposentava com quanto? 16 mil reais. Então, essa situação, com menos ou mais proporção, praticamente ocorreu em todas as situações. Eu passar num concurso, aí eu trago o meu tempo, e lembrando que nós estamos no estado de Goiás, plantador de tomate. E quantos ainda não trouxeram o tempo rural? Quando podia ainda, até não trouxe o tempo rural, não pagou nada e aposenta mais cedo. Aposenta com um salário de auditor, o meu, o seu, entendeu? Isso tudo vai ter um custo, porque eu passei a vida contribuindo para um salário mínimo. Isso era possível e ainda continua sendo possível nas nossas regras de transições. Por quê? Porque a gente ainda pode aposentar nós. Quem ingressou, literalmente, até 31 de dezembro de 2003, ainda tem direito no Brasil de aposentar com paridade e integralidade. Isso significa que esse sistema aí, se ocorrer, vai ter um subsídio dos outros colegas em relação à aposentadoria deles. Isso é certeza. Assim, outro comentário importante. Essa apresentação aqui é totalmente franqueada ao FENAFISCO e repassar a qualquer um de vocês. É importantíssimo cada um mais ter o conhecimento dessa informação. Por favor, passe aí. Eu nem vou mais comentar disso, que já é passado. Gente, a lei, a 8.112, até 97, eu entrei em 87, até 97, a gente era promovido no ato da aposentadoria. Era promovido, ó. Eu estou ganhando 20 mil, se eu aposentar, ganho 24. É assim, por isso que em várias situações, e eu comento para a gente a reflexão. No setor público, quando eu escuto, eu vejo colegas reunidos, o que eles estão falando? Não vejo a hora de aposentar. Reuniu o servidor, está pensando em aposentar. Não deve ser ruim, porque a gente não tem característica de masoquismo. Deve ser bom. E um dos motivos eram as regras que a gente tinha no passado. Então, pode passar mais adiante aí. Em razão disso, gente, eu quero começar pelo Rio Grande do Sul para vocês entenderem. Olha, bom, aí eu passo para nós, ainda mais a gente que é do fisco. O Estado, entre maio de 2014 e abril de 2015, ele gastou de pessoal bruto 27 bilhões de reais, 27 bilhões e meio. Sabe quanto que é a receita corrente líquida? 29 bi. Vocês entenderam? A despesa bruta de pessoal foi 27 bilhões e meio. A receita corrente líquida foi 29 bi. E se você for detalhar os números ali, 11 bilhões e meio é com ativo.
e 15 bilhões e 800 é com inativo. Então, o estado do Rio Grande do Sul já gasta 4.300 a mais com inativos do que com pessoas trabalhando. Aí, qual que é a solução? Vamos pensar qual que é a solução. Contratar pessoas, servidores novos, para conseguir melhorar essa curva. Como que eu vou contratar pessoas se eu já estou no limite da lei de responsabilidade fiscal aqui, ó? Esse é o paradigma com menos ou mais cada um de vocês. Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, cada um de nós estamos... A União é um pouco melhor, por quê? E aí eu vou, claro, vou dizer, porque ela que faz títulos públicos, emite títulos públicos e cria as contribuições sociais. Óbvio, né? Ela vai criando. E acredite se quiser, eu vou dar o primeiro parâmetro. Não sei como que foi vocês, mas tem que sempre dar. De 2010 a 2015, ou seja, 5 anos, nós, servidores públicos federais, a minha carreira, por exemplo, auditor da RC, tivemos 15,5% de aumento. Não é anual não, tá, gente? Em 5 anos foi 15,5% de aumento. E a inflação foi 33%. Então, a proposta do atual ministro da Fazenda de limitar o aumento da inflação, se ele desse para a gente, era uma maravilha. Não deu isso. E a proposta desse ano é 5,5%. E os aposentados do INSS, quanto que tiveram? 11,28%. A inflação do IPC do ano passado foi 11,28%. Então, eles tiveram... Então, uma maneira que vai acabar ocorrendo é a tal da... a paridade é boa? Depende. No governo federal está acontecendo um achatamento em razão dessa problemática. E quando eu perguntei, em vários estados não estavam ocorrendo isso. Mas aí eu vou fazer mais uma reflexão com você. 2015 foi menos 3,6%, não é isso? O crescimento, como que é? A recessão. 2016, tudo indica, está caminhando em passos largos, ser pior do que 2015, não é isso? Qualquer indicador, aí o que acontece? A nossa arrecadação, a minha e de vocês, ela com certeza está baixando. E a folha? Alguma folha aí baixou? Além de não baixar, existe ainda um movimento forte, que é normal, de pessoas que estão trabalhando, como quase não está tendo concurso, de pessoas que não estão trabalhando, vindo o quê? Para inatividade. Desculpe, pessoas que estão trabalhando, recebendo abono permanente, vêm para inatividade. Quer dizer, aumentando as situações que possam ficar igual ao Rio Grande do Sul. Aí vocês me perguntam, eu não tenho solução, estou te dizendo, essa não é criando um fato de direita ou esquerda, essa é uma situação que está ocorrendo, que a gente tem que trabalhar do lado de diminuir as isenções fiscais, de diminuir, melhorar a arrecadação, mas tem esse lado. E esse lado ocorreu por quê? Porque graças a Deus, e aí a provocação que eu sempre digo, eu sei que eu também tenho esse interesse, nós aumentamos muito a expectativa de vida, graças a Deus. As pessoas que se aposentaram com 50, com 40 e poucos anos de idade, ou 50 anos de idade, vão conseguir chegar tranquilamente aos 85. As mulheres, vocês sabem, eu não tive coragem até agora de provocar, né, Macarena? Mas está na hora de provocar. Já que a gente aqui está dividindo, não, aqui é uma palestra, é um público raro, onde há mais homens do que mulheres, tá? É raro. Vou dizer para vocês uma coisa, para completar, não quero entrar em briga de gênero, pelo amor de Deus, mas as mulheres aposentam 5 anos mais cedo. Não é isso? E vivem em média 7 anos a mais. E toda vez que ela perde o companheiro, dá um upgrade. Vive um pouco mais. Não, homem não. Sabe por quê? Vou falar, Gabriela. Sabe por quê? Porque o homem, ele não foi... Deixa eu perguntar se isso mudou. Se a gente aposentar, o lugar mais importante da casa é uma poltrona, a mais confortável possível, não é isso? Para ver TV. As mulheres vão chegar em casa, vão ficar mudando armário, vão mudar guarda-roupa, mudar sofá, e não param, tá? Não param. A gente, resumindo, gente, aposentadoria para qualquer um de nós, se vocês não tiverem hobby, não façam, porque é o primeiro caminho para ir embora. O ócio mata, tá? O ócio mata mesmo. E por que as mulheres vivem mais? Por que as mulheres vivem mais?
Porque o homem na faixa de 40 anos, eu já falei, quem escutou tem que escutar outra vez, na faixa de 40 anos alguém fala para eles que ele tem que fazer um exame. Aí que exame que é? Um toque. Ele já começa a ficar gelado, suado, mas não vou fazer de jeito nenhum. Não vou fazer. Aí liga pro urologista e pergunta se ele já foi jogador de basquete, tudo com medo. Medo de ser feliz, porque se gostar é porque ia ser aí. Não é? O Supremo não já disse que vale ser feliz? Então, é medo de ser feliz, vai. Se gostou é porque era para ser. Aí, não, mas eu fiz essa brincadeira para dizer, a gente só procura médico em estado terminal, quando a gente já está em condição irreversível de ir para o outro lado. As mulheres têm mais uma cultura de prevenção, mas de qualquer maneira, gente, a questão aqui que eu falo é, nós temos que tratar dessa situação que é, se a gente não colocar a idade, aí vamos já direto para as reformas. Nós temos idade? Nós, servidores públicos? Temos. Desde a emenda 20. Pode passar aí. Gente, tem vários quadros aí, pode passar porque eu não vou Pernambuco, eu mostro mais emblemático e vocês vão ter para analisar. Pronto, mais um. Aí a gente teve a emenda 20. Vamos primeiro, a Constituição de 88, o que a Constituição de 88 fez? E aí é bom que a gente saiba, porque eu toco demais nesse assunto, eu toco sempre nas minhas palestras nesse assunto. Qual é o benefício mais importante para quem trabalha? Para quem está trabalhando? É o benefício da aposentadoria. No momento em que eu não tenho mais condição de trabalho, que eu cumpro os requisitos, eu quero me aposentar. E existe um outro que é muito importante para quem tem família, que é o quê? O benefício de garantir os nossos dependentes, mais famoso, conhecido como o quê? Pensão por morte. O nome até diz pensão por morte. E no nosso país, desde a Constituição de 88, não era assim. No nosso país, no setor público, a pensão por morte mudou um pouquinho, 100%. Então, os primeiros questionamentos que eu faço para vocês é o seguinte: qual tipo de reforma, quando eu falo, não necessariamente a Constituição, tá? Um debate que a gente tem que ser feito. Goiás já fez essa mudança, não, né? Da questão da pensão? Não. Sim. Da pensão por morte? Nos moldes da União? Sim. Então, ótimo, tá vendo? Porque a sede altera por 70%. Não. É a outra mudança. Que é aquela que... Isso. Está projeto de lei. Então, gente, a primeira questão para analisar é a seguinte: quanto à Constituição de 88, a gente avançou sem ter lastro. A gente não é Noruega, a gente não é Arábia Saudita, a gente não tinha condição disso. Pensão por morte no Brasil, desde a Constituição de 88, passou a ser 100%. O que significa isso? É conceitual, gente. Qualquer um de vocês está com filhos maiores. Vocês têm uma esposa ou um esposo, certo? Não tem mais filho dependente. Sim, tem que comentar outra coisa. Vamos ver se alguém cai a carapuça aqui. Quanto que os filhos estão saindo de casa agora? Várias e várias reportagens falam assim: filho com 32 anos quer sair de casa. Não quer sair de casa por quê? Vou fazer a pergunta diferente para cada um de vocês. Vocês tiveram que sair de casa cedo por quê? Muitos devem ter saído de casa cedo. Por que vocês saíram? Porque os seus pais não tinham renda. Se vocês não fossem trabalhar, ia passar necessidade. Quando fala que a Previdência no Brasil está ruim nada. Porque o que eu só escuto é menino de 30 anos, homem de 30 anos quer sair de casa. Por quê? Porque tem roupa lavada, tem quarto, tem até celular, tem tudo. Ainda paga pós-doutorado, paga mestrado. O que ele está fazendo? Estudando. 32 anos. Bom, como ele não está trabalhando, quem está pagando? A aposentadoria do pai. Isso é uma realidade hoje, hein? Muito presente. Será que a Previdência... Aí por que eu estou falando isso? Porque aí vamos na parte que interessa. Se você e suas companheiros, seu esposo, sua companheira, e vocês vivem de uma renda de 10 mil reais, se qualquer um dos dois falecer, é óbvio que a despesa vai diminuir. Por mais que ele seja mão de vaca, quem está indo embora tem consumo de energia, tem consumo de roupa, de comida, de uma série de coisas. Aí em qualquer país do mundo, pensão por morte é menor do que 100, porque é óbvio. Pensão por morte é a renda do titular vai garantir os dependentes sem ele existir.
Então, é óbvio que essa renda tem que ser menor. Não, no Brasil, não, absurdo. Pensão por morte tem que ser 100%. Quanto mais a gente defender benefícios indefensáveis, quem vai pagar? Nós, que estamos querendo aposentadoria. Mais uma para refletir. Pergunto para cada um de vocês. Vocês são casados, é um auditor casado com auditora, com um filho tudo maior. O primeiro que falecer, a esposa, o sobrevivente vai receber o quê? Dobrado ou não vai? Vai. Nós não somos Noruega, nós não somos Dinamarca, não somos nada disso. Dá para manter um sistema dessa maneira? A pensão por morte é dependência econômica. A característica fundamental dela é dependência econômica. Aí aqui no Brasil depende da maneira que você escolher no seu casamento. Você está resolvido. Eu ainda tenho que falar mais um para vocês. Aí eu estou só dando exemplos. Mais um aqui. Quantos benefícios previdenciários legalmente a gente pode acumular no Brasil? Públicos. Não estou falando previdência privada. Benefícios públicos. Vou colocar aqui na frente de vocês uma mulher, filha de general. Pronto, já vai levar uma pensão. Já vai levar. Ela estudou numa faculdade muito boa, é juíza, ou promotora ou auditora. Pronto. Tá? Então ela já tem uma aposentadoria de juíza. Ela não fica assistindo Belo Chico, ela vai dar aula à noite. Então ela tem uma aposentadoria de universidade pública. E ainda conseguiu um tempinho dar uma aula na universidade privada. Isso quase não acontece no Brasil. Então ela já tem 3 aposentadorias e uma pensão do pai. Como é mulher, eu já falei que é mulher, ela casou com a censorista do Tribunal de Justiça, não é verdade? Não. Eu tenho que manter o nível do papo. Homem já tem outros valores para ser considerado, não é verdade? A mulher não, ela quer segurança. Como que eu vou conversar com esse entregador de vamos ver, assessoria? Não dá, aí ela casa com o juiz ou com o promotor, certo? Ele também dá aula e dá aula na universidade pública ou na privada. Qual que é a certeza que tem? Ele vai morrer antes. Ela vai ter 3 pensões dele, 3 aposentadorias dela e a pensão do pai. 7 benefícios previdenciários. Aí tem resolução do Conselho Nacional de Justiça que o 3711 da Constituição não vale nada. Por resolução do Conselho Nacional de Justiça diz o seguinte: aplica-se separadamente o teto de 33 mil. Então em cada recebimento dela vai colocando 33. Como você identifica ela? No aeroporto, chegando lá, Louis Vuitton para tudo quanto é lá, um sorriso imenso e pronto, tá lá. Mais de 7 e tantos mil reais. E quem está pagando? Será que dá para manter isso? Dá? Não seria. Aí uma pergunta que eu faço para você. Eu mostrei aquele caso do Rio Grande do Sul, que é o mais crítico. Será que antes de discutir idade para nós, não seria talvez o caso de enxugar essas coisas que não são muito justificáveis? Será que não seria o caso de questionar que ter acúmulo de pensão não seria só se comprovar a dependência econômica, para a gente não ter que mexer primeiro na idade? Eu não estou falando sugestão, eu estou só tentando uma reflexão. Não vamos mexer com nada. Não, mexer com nada vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu também sempre comento com vocês, pode passar, que quando eu perguntei, aí eu desviei um pouquinho, nós temos a idade agora, quando? Com a emenda 20. O homem no Brasil, homem, sexo masculino, não sendo professor de ensino básico, fundamental e médio, a idade é de 60 anos, com 35 anos de contribuição. Essa é a nossa regra de aposentadoria. As mulheres que vivem 7 anos a mais, é 55 com 30. Então, faço o primeiro comentário. Por que as mulheres aposentam mais cedo no Brasil? Porque elas são discriminadas e vocês vão dizer que vocês têm dupla jornada de trabalho, não é isso? Não é verdade? Vocês trabalham mais. Não é verdade? Tá bom. De vez em quando falam 3, que é cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar de filho. Bom, a pergunta que eu faço: não querem mais ter filho? Não estão tendo filho mais. E a segunda, para provocar: vocês acham, sinceramente, que tem coragem de dizer que um juiz e uma juíza trabalha mais do que o juiz dentro de casa? Regra geral. Eu estou tentando dizer para vocês que isso está, quanto menor a remuneração, eu até acho que isso pode ser provável. Quanto maior a remuneração, isso é muito pouco provável.
Então, será que a gente, não estou falando nada, será que não seria o caso, pelo menos nas carreiras típicas, deveria ter diferença de gênero? Eu entendo que não. Nas carreiras típicas não devia ter diferença de gênero. Se você me falar de serviços gerais, eu até entendo. Mas carreira típica, não acho que deveria ter. Não estou falando que tem essas propostas. Estou só aqui dizendo para a gente um dia se pensar, porque a situação, gente, infelizmente, são números, tá? Não sou só de planilha. Mas infelizmente, como eu escutei do Maxwell e de todos os lugares, o crescimento da despesa de inativos continua bastante consistente. Ela não ainda começou a estabilizar para cair. Ou seja, os efeitos da emenda 20, da emenda 41, da 47 ainda não estão sendo sentidos. Não estão. Essa é a verdade. Então, isso faz com que pelo menos a gente tenha uma reflexão para pensar. E digo mais, quando eu insisto na pensão nessas acumulações todas, as mulheres então têm diferença de idade. Bom, e qual foi então a grande mudança que eu entendo que aí é para nós como sindicato defender? Por que a gente não tem que mudar? Desde a emenda 41, aquele caso de aproveitar o tempo rural, o tempo de outra atividade e aumentar a nossa aposentadoria acabou. Por quê? Na emenda 41, agora a nossa aposentadoria é a média desde 94. É a mesma fórmula de cálculo do regime geral. Aproximamos os sistemas. Se um auditor passa no estado de Goiás, no estado de São Paulo, na União, e ele não tem nem previdência complementar ainda, ele ganha 15 mil reais, o tempo que ele trouxer lá da iniciativa privada, se ele ganhou R$1.000 lá, vai entrar no cálculo, se foi de julho de 94 para cá. Então, ele não vai receber 15 mil, porque vai entrar no cálculo da vida dele os R$1.000. Então, isso já mudou. Isso é desde 2004. Mas, infelizmente, ainda não impactou muito nossos cálculos. Por quê? Porque a gente tem as regras de transição. Nós temos o artigo 6º da emenda 41, que é 60 anos de idade o homem, 55 a mulher, com 35 anos de contribuição e 30 para a mulher, aposenta ainda com integralidade e paridade. E pode passar aí. Mais uma. Agora que a gente tem. Aí. E esse aqui é o nosso sonho de consumo. Para quem ingressou até 16/12/98 e não está aposentado ainda, é o artigo 3º da emenda 47. É a fórmula 95/85 que também agora aplica o regime geral. Essa fórmula diz o seguinte: se eu estou com 60 anos de idade, tenho que ter 35 anos de contribuição. Se eu tiver 36 anos de contribuição, pode ser 59. Se eu tiver 37, pode ser 58. Então, para cada ano a mais do tempo de contribuição, eu posso diminuir a idade. Essa é a regra que todos nós aí, então quem não aposentou ainda está almejando essa aqui, tá? E essa regra ainda é mais importante por um absurdo da nossa legislação. Como que eu consigo um benefício previdenciário no Brasil sem pagar um centavo? Nada. Público, benefício público. Hein, Carolina? Como que é? Hoje vocês estão indo para o Sacaria. O Sacaria é um bar que tem um público mais, vamos dizer, não vou chamar elitizado, mas melhorado, certo? Aí vocês podem, vamos imaginar que alguém aqui pensou, viu essa palestra aqui e fala assim: eu vou investir daqui em diante em fitness, eu vou ficar, vamos dizer, como aquelas atrizes lá, eu quero ficar muito bem apresentável. Ela fica muito, ela ou ele, tá, gente? Porque lembra que agora o que vale é ser feliz. Aí ele chega ou ela chega no bar lá, ou no restaurante, e vê alguém tomando isso. Pronto, já direciona. Por quê? Porque ele está com acima de 50 anos, 60, na parte de 60, e ela está com 20, ou ele. Aí já aborda lá. Aí chega lá e pergunta: onde você trabalha? O que você faz? Aí o cara fala: eu já vou por causa do tempo. Sou do Judiciário ou do Ministério Público, triplo X, mas já marcou lá, né? Aí pergunta ainda: já é aposentado? Não, aí já está com beijo. Por quê? Porque se ele aposentar, não, aí vamos para. Ela dá um beijo, ele fácil com isso e já apaixonou.
certo? Ou ele, né? Tanto faz. Aí o que acontece? Ela sabe que pelo decreto 3.048, artigo 22, parágrafo 3º, ela precisa de 3 documentos para comprovar a união estável. Conta bancária conjunta, vai ser a primeira coisa que ela vai conseguir. Fácil. Aí compra um carro no nome dela, já tem um segundo, já tem 2 documentos. Aí coloca, ele aluga um flat para ela, alguma coisa, e alguma conta dela chega lá, comprovando o mesmo endereço. Já tem os 3 documentos que é a união estável. 3 documentos que é a união estável. O que ela faz então agora? Dá gás na relação. Ela vai dar gás na relação. Porque ela dando gás na relação e ele não fez aqueles procedimentos básicos para ver se tem alguma coisa entupida, carótida, aquelas coisas, não tem? Aí ele vai e procura, bom, como ele acha, ela sabe que não dá conta e ele acha que dá, ele procura um farmacêutico, o que ele procura? Sorriso azul, tomou, ela deu gás, o que acontece? Um infarto, morre feliz pra caramba, e ela está deslumbrante de felicidade, porque a partir do momento, com os 3 documentos, ela vai no IPASGO, e vai Goiás Prévio, desculpa, vai no Goiás Prévio, vai ser pensionista de um juiz estadual. 28 mil no mínimo, por aí, líquido. Vai morrer quanto? Está com 20. 104 em diante. Durante 84 anos, quem vai pagar a conta? Goiás Prévio, o Tesouro e a sociedade. E ela pagou o quê? Só a roupa que ela escolheu para ir para lá. Eu não estou falando da Índia, não estou falando da Bélgica, infelizmente. Estou falando do nosso país, numa situação que é real hoje. E aí, por que eu falo isso? Porque aí a gente passa. Pode passar aí. Faltou um pequeno detalhe. Vocês lembram que eu falei que ela perguntou se ele aposentou ou não? Porque faltou comentar isso. Porque como ele não tinha aposentado e aposentou pelo artigo 3º da 47, acreditem se quiser, o artigo 3º da 47 garante paridade para os pensionistas. Então, se o salário dele passar para 40, a pensão dela passa para 40. Entendeu por que ela perguntou para ele? Acredite se quiser. A regra atual da nossa Constituição, a pensão por morte é reajuste pela inflação. E o Congresso Nacional incluiu 2 regras de transição que tem paridade para a pensão. Assim, isso tudo faz com que, aí eu vou fazer a minha análise política um pouco. Como eu trabalhei diretamente na emenda 41, eu diria para vocês, na emenda 41, até agora esse discurso atual, tudo que foi feito no Congresso Nacional foi para mitigar a reforma da Previdência que aconteceu na emenda 41. Foi só para diminuir. O exemplo mais marcante, com todo respeito a essa atividade que eu acho fundamental, policial civil, em pleno 2014, foi aprovada a alteração da Lei Complementar 51 de 85 e as policiais no Brasil todo se aposentam com 15 anos de polícia, com 10 anos de outra atividade. Quer dizer, delegada vai ter delegada aí que... Outro comentário, Goiás Prévio, me corrija se não é. Eu estou morando em Goiânia atualmente. Como qualquer cidade brasileira tem muita violência. Todo dia está entrevistando delegado. Hoje, gente, 90% das vezes aparece do outro lado o sexo feminino. Quase não está mais aparecendo delegado, é só delegada. Imagine, todas bastante novas, com 41 anos, 42 estão aposentadas. O salário, tenho certeza, não deve ser tão... Então imagine, se não tem idade, não tem nada, é com 15 anos de polícia, mais 10 de outra coisa, vão se aposentar, e aí a interpretação do Ministério da Justiça é que ainda tem paridade e integralidade. Não sei aqui qual que é o entendimento, mas é o de lá. Então tudo isso fez com que as nossas contas só piorassem. A última para pensão por morte. O que a gente pode fazer? Ah, sim. Pode passar mais um aí aqui agora. Para completar, eu quero aproveitar o doutor, que estava aqui, o doutor Reinaldo, comentando sobre processo civil, e eu sempre tive muita dificuldade, porque a gente é formulador, então essa questão só nuances de como entrar com a ação, ainda bem que ele falou várias vezes, olha, isso tudo eu estou falando, porque o que interessa é o quê? O julgamento do mérito. Eu não aguento, sabe, processo, porque para mim o que interessa, tem ou não tem direito?
Mas então vai. Aí vamos lá. Olha o que a justiça entende. Vocês, algum aqui já foi casado alguma vez e separou? E separou e a ex abriu mão de pensão alimentícia? Abriu? Você sabe que se um dia você... Desculpa, não vou falar assim porque senão nós somos amigos, mano. Se você virar presunto, tá? Passar, ela pode pedir 15 anos, 20 anos depois. Ela tem uma outra vida, mas ela ficou sabendo que o ex dela, que já tem uma família, já tem outro, morreu. Aí ela, bom, agora eu preciso dele. E tem súmula do STJ dizendo que a qualquer tempo ela pode pedir o bereré. Que pai, a qualquer tempo. Tem lógica? A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária do ex-marido, comprovada necessidade econômica superveniente. É só ela ficar na esborda. Pronto, então você gasta tudo e fala, agora eu preciso. Sim, tá. Entendeu? Essa é a questão. Para completar, ainda tem situações como essa, que inviabiliza qualquer programação que tem. Então, para finalizar, passa a próxima aí. Gente, mais uma, porque eu já vou direto para o que interessa aqui. Mais uma. Desde o ano passado, o governo federal fez uma mudança para a União e para o regime geral. Se a relação que eu acabei de comentar daquela moça tiver menos de 2 anos, ou 18 contribuições o titular do direito, ela só vai receber 4 meses. Vocês entenderam? Lembra daquela história que eu falei da mulher que foi no bar, encontrou, arrumou os 3 documentos? Se ela não tiver 2 anos de união estável ou casamento também, ela só vai receber 4 meses. Imagine 4 meses ou 104 anos. Imagine. Então, essa lei já vale para o regime geral e já vale para a União. Conforme você comentou, Goiás Breves já encaminhou o projeto. Eu acho que é uma coisa que nós, servidores, temos que incentivar a aprovação disso. Por quê? Porque cai entre nós, gente. O artigo 193 da Constituição Federal é claro. A ordem social tem como primado o trabalho. Uma pessoa de 20 anos, 25, 28 anos, que não tenha filho, desculpe, vá trabalhar, como vocês tiveram que trabalhar, como todos nós tivemos que trabalhar, e não em razão de um vínculo que provisório, que nem gerou um filho, vai receber pensão eterna. Entendeu? Eu acho isso. E ali ainda vai ter, se passar os 2 anos, aí vai ter prazo de validade. Se ela tiver menos de 21 anos, vai receber 3 anos. Se ela tiver entre 21 a 26, 6 anos, então assim, somente a partir dos 44 anos que teria pensão vitalícia. Pensem o quanto vocês podem, em cada lugar desse, ajudar, nem que seja um pouquinho, naqueles números que nós apresentamos, que infelizmente todos os entes da federação ainda estão com a questão da pensão, da despesa previdenciária subindo ainda de uma maneira bastante intensa. Como a gente pode refrear isso? Sem tirar... eu queria resumir para você o seguinte: o último que deve ser discutido é o direito nosso de aposentar depois de ter trabalhado muito. Todos os outros, quero deixar claro que essa mudança aqui, que foi feita na União e no regime geral, não atinge os filhos, gente. Filho não se discute. Até os 21 anos de idade, são sempre dependentes. A partir de 21 anos de idade, como todo brasileiro tem que trabalhar. Aos 21, todos estão garantidos. Ele tem pai e mãe que trabalham, vai ter a pensão do mesmo jeito. O que a União já fez também não pode ter 2 pensões federais. Ela vai ter que escolher a mais vantajosa. Então, isso tudo é situações que vocês poderiam pensar num sentido. Com relação à reforma, eu acho que idade para a gente, muito difícil de colar. Não acho que tem ambiente político para mudar a nossa situação de idade. 60 com 55. Eu acredito que não. A não ser que piore muito. Nós tiver mais aí mais alguns anos de recessão. O que deve ser feito aí seria pensar alguma coisa nesse sentido de pensão. Tá certo? Bom, de qualquer maneira é isso que eu queria passar um pouco para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.